Voltamos, continuamos. Agora sim, abra o elevador, que chega o Bento. Ele apareceu aí. Olá, Bento, tudo bem? Desculpe, você apareceu quase como uma sombra e foi embora. Estamos aqui com o Bento. Olá, O Eduardo boa Bento, tarde. tudo bem? É uma plataforma web. Você apareceu de repente e sumiu, mas faz parte. Peço desculpa, Eduardo Bento, é desenvolvedor da Watch TV. Obrigado por estar aqui conosco. A ideia é hoje conversar um pouco sobre o produto, sobre a plataforma, como interage com o público, quais são alguns cases que vocês têm e ainda, sobretudo, tenho algumas dúvidas minhas particulares que quero colocar. Vamos ter aqui um pequeno vídeo que o Bento preparou para nós e a seguir vamos conversar e vamos ver o que a Watch TV faz e que nos tem para propor, que solução e que plataforma trouxe para o Set Speed Pitching. Bem-vindo ao Whats TV. Interaja ao vivo com a sua audiência via WhatsApp. Com o Whats TV, você comunica sempre o mais importante: informação em tempo real. Receba mensagens do WhatsApp no celular e transmita ao vivo na tela do seu programa. Sua audiência vai decolar. Com o Whats TV, sua equipe interage com o público em tempo real. Recebe textos, fotos e vídeos e transmite ao vivo, direto do seu estúdio de TV. Fácil e totalmente seguro, usando o WhatsApp Web como normalmente você já faz. Imagine receber um vídeo bombástico pelo celular e ainda poder transmitir e comentar no programa ao vivo em poucos segundos. O Whats TV importa as mensagens, gerencia e personaliza, mostrando tudo do seu jeito. Use quantos layouts quiser, textos, fotos e vídeos com a cara do seu programa. Faça enquetes de um jeito rápido e descomplicado, igualzinho nos canais digitais. Com as enquetes via WhatsApp, o Whats TV apura e transmite os resultados em tempo real. E o apresentador ainda pode controlar e interagir usando o monitor touchscreen, ou até mesmo pelo celular. Não importa se a sua emissora é pequena, média ou grande, o Whats TV tem o plano certo para o seu canal. Experimente grátis. whatstv.com.br. Fiquei pensando aqui, Eduardo, se usava o celular ou usava o papel, né? Mas antes de você falar sobre os cases, tem uma pergunta rápida para lhe fazer. O Watch TV é primeira tela, segunda tela, é integração de telas? O que seria o Watch TV? Ah, a gente pode chamar como integração de tela, né? Ele gera um canal de comunicação, um canal rico de comunicação entre o telespectador e a emissora, e a programação ao vivo, né? Então, ele meio que integra essas duas telas, fazendo com que a emissora consiga mostrar esse conteúdo que é gerado pelo telespectador, e na mesma forma, criar um canal rico de comunicação. Então, você vai conseguir gerar muita pauta com esse conteúdo, você vai conseguir botar o teu telespectador que passa de um estado ali passivo para aparecer na tela, né? Que é o que eles querem, e sempre transformando ou gerando um conteúdo através de muita mídia, né? Imagens, vídeos, áudios e texto também, né? Vamos lá. Me conta os cases. Os cases? Sim. Você me tinha dito que me tinha prometido pelo menos alguma integração, alguma ideia para a gente comentar um pouquinho. Claro. A gente tem várias experiências, assim, muito ricas, né? Nesse sentido. O que a gente tem visto bastante é um aumento, obviamente, do resultado da programação, um aumento de Ibope, enfim, né? De um resultado como um todo. Mas nós temos casos de cases dos mais variados, né? Então, a gente faz a geração desse output de várias formas diferentes, né? O mais tradicional é a tela cheia,
né? Mas existem integrações com outros sistemas, né? Existem geração de GCs, né? GCs via chroma key, via key fill, enfim, eu costumo dizer que o WhatsApp, né? Como foi moldado dentro de uma startup, ele tem que ter uma escalabilidade muito grande. Então tem que ser muito fácil, né? Eu sempre faço analogia assim da instalação de um Skype. Se você sabe instalar um Skype, um navegador Chrome, você sabe instalar o WhatsApp, né? Então é muito simples a utilização, porém, nessa analogia do iceberg, existe um conjunto de tecnologia e funcionalidades por trás, né? Que fazem com que a gente consiga atender desde uma emissora pequena até uma emissora gigantesca. Então, a gente tem casos em que o apresentador ele faz a operação dessas lâminas, desse conteúdo, através de tablet, tem apresentador que usa celular, tem emissoras de TVs que utilizam touch, né? Essa apresentação de lâminas, ela pode ser feita, né, no ar, através de grids, em que o apresentador faz a interação com a tela, né, faz zoom, executa vídeos. Então, assim, são vários cases muito interessantes, né, que criam uma relação muito rica entre os dois lados, né? Perfeito. Agora vou passar para nossos especialistas e pensando em 20 anos atrás, startup não existiam. E pensar que uma empresa pequena pudesse estar nas grandes emissoras não era muito normal. Vou para a Carolina. É possível startups entrarem na zona crítica do audiovisual brasileiro? Isso já faz parte do dia a dia das empresas? Como vocês veem isso e quais são as suas questões para o Eduardo? Eu acho que completamente, né? Respondendo a sua pergunta, acho que isso é um movimento natural, assim, minha percepção é que hoje em dia a gente é incapaz de ter todo o conhecimento que a gente precisa para poder colocar uma solução em pé, né? E a gente precisa muito dessas empresas, né, que tenham soluções especialistas ali focadas em alguma necessidade que às vezes a gente não consegue ser rápido, né? Rápido e efetivo para resolver dentro de casa. E a minha pergunta nesse ponto, né, da solução de vocês, como que funciona dentro dessa plataforma? Você disse que tem soluções que são bem simples de usar, a questão da moderação, né? Como que ela é feita? Acho que essa é uma nossa maior preocupação numa solução dessa, é garantir que não vai vazar no ar nenhuma informação errada ou alguma informação que não deveria, né, ir para o ar. Como que é feita a moderação e quais são as formas de proteger também o sistema para eventuais problemas em relação a isso? Perfeito. Viu, Carol? A gente tem um conjunto de ferramentas que trabalham, né, nesse intuito, tá? Existe uma pré-moderação que vai fazer um filtro inicial para que não exista a possibilidade de ir para o ar, né, palavras escritas erradas, né, nomes dúbios que acontece às vezes também. E aí, no segundo momento, existe também a moderação do operador, né? Então, nesse caso, ele vai ter a possibilidade em uma estrutura, né, em que ele vai interagir com o software, com o sistema, de modo que ele vai escolher, por exemplo, eventualmente, a foto de um telespectador que tenha uma propaganda comercial, uma propaganda política, e vai ter a capacidade de ocultar essa foto desse telespectador, tá? Bem como o operador final, o operador do sistema, ele também vai ter a capacidade de fazer a edição do texto de modo a cortar partes do texto que não interessa desse telespectador, bem como corrigir eventuais erros de português que não tenham sido sanados através da pré-moderação. Tá? Então, basicamente, são duas aí, faixas de controle, de moderação, né, que são aplicadas no sistema para que não ocorra nada de errado no ar. Né? Antônio, Carlos, quem quiser. Bom, eu queria entender um pouco como é que a plataforma avança um pouco mais na questão
de quando a gente recebe uma contribuição do público, né? Você falou aí até que cria no teu produto um canal de comunicação, né, com o telespectador, e realmente eu entendo que esse é um valor muito importante dessa ferramenta. Além de criar esse canal, um outro ponto que a gente entende que é relevante é você também ter agilidade, né, para mostrar essa reação do público, porque a participação deles normalmente é muito dinâmica. Dentro dessa análise, como é que a sua ferramenta, se ela tem alguma forma de tratamento dos vídeos que chegam, né? Porque normalmente as contribuições vêm de dispositivos móveis e fora de padrão, né? Nos mais diferentes formatos. Existe alguma parte da solução que trata isso para que você possa publicar rapidamente esse conteúdo que chegou, para ter essa interação mais dinâmica? Sim, na parte de vídeos, né, existem duas ferramentas aí, né, duas funcionalidades que fazem com que a gente praticamente resolva essa questão, né, dessa geração de conteúdo via dispositivo móvel. A primeira questão é uma edição não destrutiva, isso precisa, às vezes é um vídeo muito longo, de 1 minuto e meio, e o interessante são uns 30 segundos lá no meio do vídeo. Então, essa edição, ela é fácil e rápida, né? E existe também a parte de rotação do vídeo, que ela, geralmente, ela é aplicada de forma automática, né? É feita a leitura de uma tag lá dentro desse material, e aí a rotação é feita automática. Também é possível ser feita de forma manual, né, essa rotação. Mas, basicamente, com essas duas estratégias aí, é possível colocar vídeos no ar de forma muito, muito rápida, né? Respeitando também o conteúdo que interessa naquele momento, né? Você falou sobre agilidade, né? Existe um ponto muito importante, e o que a gente costuma dizer e mostrar nos treinamentos. É possível uma emissora botar um conteúdo, né, um conteúdo rico, com a foto do telespectador, com o nome, em cerca de 15 segundos. Então, é algo muito rápido, né? Faz com que a emissora consiga utilizar ou colocar no ar qualquer tipo de conteúdo em instantes. Esse que é o grande diferencial, né? Se você pegar uma equipe de edição, né, e pegar mensagens do dia anterior e botar no ar no dia seguinte, você vai ter o mesmo efeito prático. A grande questão do WhatsApp TV é que ele gera, né, a possibilidade, né, de você, em primeiro lugar, né, criar uma estrutura muito enxuta de geração de conteúdo, né, e em segundo lugar, você ter essa possibilidade de utilizar mecanismos em que você consiga colocar no ar conteúdo de forma muito rápida, né? Então, se aparecer uma chuva agora na cidade, ao longo de um jornal, ao vivo, você vai conseguir colocar todo esse conteúdo no ar praticamente no mesmo instante, tá? Inclusive vídeos, né? Como eu falei agora há pouco, diante dessa agilidade que a ferramenta provê, né? Perfeito. Antônio, alguma questão para o Eduardo? Sim, Eduardo, na questão das enquetes, me diz uma coisa, para você dar uma explicadinha para a gente como é que funciona, para a gente entender a questão, se a gente consegue ter uma lista realmente, uma informações de quem está votando, e se isso pode ser auditado, se a gente consegue impedir que mais de um usuário vote mais de uma vez, criar algumas regras nessas enquetes. Você pode falar um pouquinho? Claro, claro. Viu, Antônio? Uma boa pergunta, tá? Eu até agora estava falando sobre essa utilização de conteúdo do telespectador no ar, mas existem outras ferramentas embutidas, como você falou, enquete, mas é possível fazer quiz, é possível fazer lâminas de pesquisa, é possível fazer nuvens de palavras. Então, existe uma série, né, de funcionalidades agregadas que vão fazer com que essa interação fique mais rica ainda, né? Ou a forma com que a emissora consiga utilizar todo esse conteúdo que chega, né? Porque normalmente a quantidade, o volume de mensagens é muito grande, né? E a emissora vai conseguir apresentar 15, 20 mensagens por programa, né? Então, através dessas outras lâminas que a gente chama, né, ou funcionalidades, a gente consegue, né, criar o senso de participação de um pouco
uma quantidade maior de pessoas, tá? De telespectadores. Aí, falando especificamente da enquete que você perguntou, né? Sim, o sistema, todas as mensagens que entram no sistema via WhatsApp, elas são armazenadas em banco de dados, né? Para geração de relatórios. Então, numa enquete, é possível você simplesmente tirar um relatório de todas essas votações, né? É também possível, né? E, na verdade, é a forma como o sistema trabalha, garantir somente um voto por telespectador, né? Ele tem, ao longo do programa, ao longo do momento, né, em que a enquete estiver aberta para votação, ele vai ter a possibilidade de troca de voto, tá? Então, isso é importante. Mas, basicamente, o sistema considera somente o último voto. Então, ele pode trocar, mas nunca vai ser computado mais de um voto por telespectador, tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento da enquete. Perfeito. Muito rapidamente, tem uma pergunta do público, porque do outro lado também tem gente. O Luciano Abreu pergunta se é possível entregar os dados via API para o software TopScreen que a emissora já tem. A emissora tem uma TV touchscreen, se pode enviar diretamente. É possível isso? Sim, sim. Existem, na verdade, várias formas de integração, né? Via sistema. Ele pode fazer geração de um XML, de um JSON, né? Existem casos como o Grupo Bandeirantes, que ele faz a população numa tabela externa, né? Numa tabela MySQL, em que realmente daí é utilizado, na verdade, um GC, naquele caso, né? Existem exportações via print de imagens, que é utilizado em algumas afiliadas da Rede Globo, né? Existe, enfim, várias formas de se fazer essa integração, né? Nesse caso da TV Anhanguera, daí é feito via exportação de imagens. Ele gera lá um conteúdo, um conjunto de imagens ou vídeos, né? E aí o Touch vai apresentar. Mas esse material pode ser também utilizado no formato JSON, que é um formato também bastante utilizado, inclusive por alguns switchers virtuais, né, que trabalham nesse formato. Então, a integração são as mais variadas possíveis hoje em dia, né? Eduardo Bento, obrigadíssimo. Fiquei pensando na Carolina e nos microserviços, que em definitiva acabariam por ser isso. Microserviços para determinadas situações que podem servir para situações específicas ou não, e para gerar uma coisa que cada vez é mais complexa e mais difícil de estabelecer. Uma diferença que eu falo muito na universidade é interatividade e interação. Interatividade, quando o público consegue fazer alguma coisa. Agora, por exemplo, eu fiz uma pergunta que veio do público, gerei interatividade, e a interação quando apenas a gente dá o like. Acho que talvez a solução do Eduardo apresentada hoje seja uma solução de interatividade efetiva, porque quem está em casa pode interagir, e essa interação gerará alguma mudança na programação, seja por uma enquete ou o que for. Obrigadíssimo, não conhecia a solução, confesso. Pareceu bem interessante, e não sei se quer fechar, mas se concorda com a questão da interação e a interatividade, é a última coisa. Quanto a essa questão da interação, né, só para finalizar, eu acredito que é o que você falou mesmo, é o que a gente busca, né? E sempre tentar envolver uma quantidade de público maior possível, né? Uma lâmina que a gente lançou recentemente é a nuvem de palavras. Por quê? Fazer com que um pedacinho do telespectador esteja naquela tela para que ele se sinta parte, para que ele faça o programa efetivamente junto com o apresentador que ele assiste lá todos os dias, né? Eduardo, muitíssimo obrigado, viu? Parabéns. Obrigado. Obrigado.